Elas conquistaram mais espaço nas universidades e no mercado de trabalho, mas, por outro lado, estão tendo menos filhos e cada vez mais adiando a maternidade. Em meio a esses múltiplos desafios sociais que envolvem o universo feminino, a decisão de ser mãe vem acompanhada de um grande dilema: como, afinal, equilibrar o tempo entre o trabalho e os filhos? Este é o tema que está na capa da Revista Adventista deste mês e a gente está aqui para antecipar para você essa reportagem especial. Quero começar apresentando nossos comentaristas de hoje, a começar pelo pastor e jornalista Wendel Lima, que é editor associado da Revista Adventista. Hoje não temos a participação do nosso editor-chefe, pastor Marcos de Benedicto, que está em viagem, mas temos uma convidada especial pela primeira vez, presença feminina aqui no nosso quadro, Márcia Ebinger, seja bem-vinda. Obrigada. Evidentemente, por tratarmos de um assunto relacionado ao universo das mães, essa pauta demandaria uma mãe escrevendo, né? Você é mãe de 2 filhos e tentou retratar um pouco desse universo que envolve diferentes atitudes de mães que precisam ou que tentam conciliar o trabalho com a educação dos filhos. Márcio, realmente o quadro hoje é bastante diversificado, não é? Prazer estar aqui com você, pastor Wendel, você que acompanha aí com a gente. As mulheres estão fazendo realmente de tudo, não é? A gente tem mulheres aí que trabalham período integral, terceirizaram realmente a educação dos filhos. Temos mulheres que estão optando por trabalhar meio período, não é? E acompanhar de certa forma aí a educação dos seus filhos. Temos mulheres que resolveram abandonar a vida profissional e partiram aí para uma educação única e exclusiva, né? Exatamente, dos filhos, mãe em tempo integral. Campo, né? Até com vida no campo, exatamente. Uma das nossas entrevistadas tem uma experiência muito interessante para relatar. Mães empreendedoras, né? Mães empreendedoras. O mercado também está se flexibilizando, né? A gente tem agora a internet, as empresas estão se abrindo para opções de trabalho à distância, muitas estão trabalhando em casa, não é? Estão próximas do seu filho, mas trabalhando. As empreendedoras, nós tivemos uma entrevistada que, inclusive, abriu o seu próprio negócio justamente no momento da maternidade, né? Então, a gente realmente, Márcio, está vendo de tudo. Interessante. A gente percebe que as universidades também estão procurando estudar cada vez mais esse assunto, Wendel. O que os estudos, as pesquisas nessa área têm apontado? Sim, a Márcia fez um levantamento histórico, né, e também a opinião de vários especialistas da área da psicologia, da área da religião também, procurando montar esse quadro, né, do papel da mulher. Mas a gente teve contato com uma pesquisa recente da Universidade de Washington, né, nos Estados Unidos, que mostrou o impacto realmente da mãe nessa fase pré-escolar das crianças. Todo mundo sabe que a mãe é fundamental para a formação dos filhos, mas o quanto isso? Então, esse estudo procurou mensurar um pouco essa questão através de testes de ressonância magnética, né, analisando a estrutura física do cérebro das crianças, e percebeu o seguinte, que a área do hipocampo, né, que é uma área responsável pela memória, o aprendizado, o controle das emoções, se desenvolvia melhor e mais rapidamente em crianças que tinham uma construção afetiva importante, significativa com as mães. Então, o que o estudo mostra é que o cérebro tem uma grande plasticidade, especialmente nos primeiros anos, e que o afeto da mãe nesse primeiro momento é fundamental para a formação dessa criança, desse futuro adulto. Então, talvez se ela tivesse dedicado tempo ao afeto mais para frente, não teria o mesmo impacto. Tá aí a importância, quem sabe, dos primeiros anos, essa questão das mães conciliarem melhor, né? Agora, talvez, Márcia, seja importante a gente mencionar que mesmo as mães que não têm condição de ficar com os filhos em tempo integral podem aproveitar da melhor maneira possível, né, esses momentos que passam com as crianças. Há um aspecto bastante interessante que você menciona na matéria, que é o sentimento de culpa que muitas mães têm pelo fato de terem continuado, né, no mercado de trabalho e não se dedicado integralmente, né, à educação dos filhos. Você, como mãe de 2 filhos e profissional, né, ao mesmo tempo, em algum momento você chegou a ter esse sentimento ou não? Sim, com certeza, Márcio, com certeza. Inclusive, os psicólogos que nós entrevistamos, eles mencionam justamente isso, né? Essa questão recordando um pouco do que o Wendel falou aqui agora há pouco, essa questão da importância do papel da mãe, ele é tão significativo na vida de uma pessoa, que quando, por exemplo, você busca uma terapia ou algo parecido, uma das primeiras personagens levantadas da sua vida é a sua mãe, né? Desde a gravidez, os seus primeiros anos de vida, tamanho impacto, né, da mãe na formação emocional de uma criança. Então, a gente como mãe, né, quando sabe da importância, né, do seu papel
diante da formação de um novo ser, é muito grande. Então, mesmo que você trabalhe meio período, você carrega, sim, uma dosezinha aí de culpa. E eu atribuo essa questão da culpa para as mulheres que trabalham, né, enfim, é muito a questão da gente ir contra a nossa natureza. Porque a natureza da mulher, a primeira coisa na vida de uma mulher, e as pesquisas indicam, a matéria abordou isso, é a maternidade. Né? Então, quando a gente vai contra a nossa natureza, a gente está se machucando de alguma forma, e isso vem em forma de culpa. Agora, Wendel, qual que é o termômetro para a gente saber se, como mães, como pais, a gente cumpriu o nosso papel? Recentemente eu ouvi uma mãe que é médica e educadora e ela disse algo que me impressionou muito. Ela falou assim, todo pai e mãe em algum momento se perguntou se deu o máximo para o filho, né? Então, talvez com os filhos crescidos, os questionamentos surjam mais ainda. Mas ela disse algo muito interessante. O termômetro seria a certeza de que nós formamos vínculos. E como que a gente mede a formação de vínculos? A nossa percepção, se lá na frente, já adultos ou adolescentes, os filhos passando por algum dilema ou outro, eles se perguntam assim, o que meu pai e minha mãe fariam no meu lugar? O que eles pensariam sobre essa atitude, sobre essa direção que eu estou tomando? Então, se o filho para pensar sobre isso, independentemente da direção que ele vai seguir, é sinal de que foi formado um vínculo. E a educadora naquele momento disse assim, nós temos que pensar nos filhos como uma obra de arte e olhar para eles lá na frente e reconhecer neles a nossa assinatura. O nosso tempo já está esgotado e eu encerro agradecendo pela participação do pastor e jornalista Wendel Lima, que é editor associado da Revista Adventista, e também a nossa convidada especial, a jornalista e mãe Márcia Ebinger, que é autora da reportagem de capa deste mês. Você pode conferir mais sobre este e outros assuntos em nosso site revistaadventista.com.br. A gente termina a nossa participação de hoje deixando a nossa homenagem a você que é mãe. A gente se encontra em breve. Tchau!